negócios e franquias. Oi, gente! Mais uma vez estamos aqui com o nosso programa Papo de Negócio e Franquia de toda terça-feira. Esse já é o programa número 76 e eu estou muito feliz aqui de ter trazido um dos ícones aí do sistema de franchise, o Adir Ribeiro. O Adir já é um amigo de muitos anos, é uma pessoa que tem contribuído muito para a inovação do sistema de franchise. E nós vamos falar muito disso aqui, porque o sistema de franchise está sofrendo aí uma fase onde ele tem que se reinventar e precisa de pessoas como você, Adir, que já há bastante tempo aí atua, né? Quantos anos você já está? 25 anos, Paulo. Obrigado pelo convite, uma honra. Em 1994, estava lá no lançamento de um dos teus livros, né? Que me inspirou muito enquanto executivo de franchising. Comecei em franquias em 92 para 93. Conta um pouquinho aí primeiro da sua história, que eu acho que é bacana as pessoas entenderem todo o caminho que você percorreu, toda a bagagem que você adquiriu para estar hoje aí como um dos melhores consultores aí do mercado. De novo, obrigado pelas palavras, é uma honra participar do programa 76. A minha carreira em franquias começa em 1992, quando eu me formo em administração de empresas e decido fazer parte de um programa de trainees. Eu já trabalhava, enfim, trabalho desde os 14 anos de idade, mas decidi fazer parte de um programa de trainees. Foi na Amil Assistência Médica. E a Amil, durante um ano, treinava esses trainees e no final do programa a gente era escolhido para uma área ou você escolhia uma área. E a Amil, como assistência médica, decidiu entrar no modelo de franquias. E por cultura própria, ela decidiu montar um time para franquear o seu negócio. Ela optou por não contratar consultoria e aí pegou um dos trainees, eu fui selecionado para começar o programa de franchising da Amil Assistência Médica, que não tinha no mundo, não tinha referência, não tinha nem a lei dos planos de saúde. Então, a partir dali eu comecei a estudar muito o tema, 1993, foi até os anos 2000, 2001. Depois de 2001, te implantou várias operações de franquias da Amil. O programa em si, o processo em si, não foi bem sucedido por uma razão muito simples. Entrou a lei de planos de saúde no ano 99, 2000, que exigia um capital técnico das operações de assistência médica, que é muito justo e legítimo desse mercado. Que nem um banco, né? Que nem um banco, um seguro, como se fosse uma operação de seguro, tem que ter um capital técnico, e aí os franqueados não conseguiriam sustentar. E aí, nesse momento, então, eu trabalhei numa outra consultoria, né? Eu cheguei a ser sócio do Marcelo Scherto, uma grande referência, outro grande professor também. Fiquei 8 anos e meio lá, para 9 anos, quando montei a Praxis Business por um desejo, uma inquietude de empreender e de criar alguma coisa que trouxesse um valor diferente para o mercado, algo que pudesse ajudar nessas relações franqueador-franqueado. A Praxis Business completa nesse ano 10 anos de vida. Pô, que legal, mas eu estava lembrando aqui uma coisa que eu não sei nem se você sabe, mas a minha primeira convenção internacional da IFA, que foi acho que em 1988, eu estava lá nos Estados Unidos, e aí eu fui ver se tinha algum outro brasileiro, né? Porque eu não conhecia ninguém lá do Brasil, e aí procurei, achei um brasileiro lá. E aí eu falei, pô, vou conhecer esse cara. Sabe quem que era? Era o Edson Bueno. O Edson Godoy Bueno, já falecido, uma grande referência na minha vida, cara, um grande visionário. Que aliás morreu muito novo. Muito novo, foi para uma das grandes inspirações. Mas ele estava lá, estudando. Em 1988. Olha a visão dele. Olha a visão dele. E aí conversamos um pouco, ele era novinho também na época. E olha que o cara voltou, implantou, montou um time. Foi muito legal. Foi muito legal. Foram 9 anos lá, a gente chegou a abrir 11 franquias. Era um modelo muito diferente, não era um varejo de produto, enfim. Mas foi onde a gente aprendeu e eu acho que posso dizer que cometi todos os erros possíveis e imaginários. E aí fui ler Martin Mendelson, li muito você, lia muito, fiz os cursos, enfim, ABF, tive aula com o Felipe na ABF, entendendo franchise, enfim. Então, estou muito feliz de hoje fazer parte aí desse time todo que ajuda a pensar o franchising, né? Que ajuda a desenvolver sempre de maneira colaborativa aí o modelo de negócio. Fala um pouquinho quais são as atividades mais importantes da Praxis que você realmente está desenvolvendo hoje ou pretende para frente. A Praxis Business, como eu disse, tem 9 anos para 10. Ela, primeiro, a essência, o nome Praxis vem do grego, transformar uma teoria complexa em algo prático. A gente gosta de produzir conhecimento, mas a gente gosta de produzir conhecimento prático, atualizado e relevante.
E ela tem dois grandes legal. braços, duas células. Uma célula de consultoria, que acaba formatando negócios, que constrói programas de excelência, que revisa modelos de negócio e que criou agora uma pesquisa super inovadora no sistema de franchise que é para medir grau de engajamento de franqueados. Diferente de satisfação, a gente mede grau de engajamento, que é um nível acima, que é mais complexo. É importantíssimo. A gente criou um algoritmo, a gente tem uma ferramenta de tecnologia que ajuda a medir. Então essa é a nossa área de consultoria. É óbvio que eu tenho sócios e tenho uma equipe bastante grande trabalhando nisso. E a gente tem a área de educação corporativa, que são treinamentos, programas de capacitação, basicamente para franqueadores. A gente trabalha muito cultura de franchising. É impressionante como o tema cultura de franchise é importante para muitas corporações que vão crescendo e vão esquecendo um pouco dos princípios de franchising, isso para o público da franqueadora. E a gente também é muito contratado pelas franqueadoras para treinar os franqueados em gestão financeira, pessoas e vendas. Então, consultoria e educação. Em educação, a gente tem plataforma de educação à distância também, com várias videoaulas já disponíveis para franqueadores e franqueados também. Vamos falar um pouquinho dessa pesquisa que eu acho que é importante. A última foi feita agora em 2018. 2018, a quarta edição. Fala um pouquinho dos resultados, do que você viu, para o pessoal ter uma visão geral de como ela é feita e o que está acontecendo aí no mercado de franquia. Perfeito. A pesquisa de benchmark, o nome já diz, a gente procura desenvolver as melhores práticas de gestão de rede. Ela começou há 4 anos, ela teve 18, 17, 16 e 15. Começou com 30 franqueadoras, hoje está com 120 franqueadoras que participaram dessa última edição, 2018. Que as franqueadoras respondentes, a gente garante o sigilo, elas preenchem um relatório imenso, é uma pesquisa imensa, também toda a ferramenta é na tecnologia, na web, e esses respondentes recebem um relatório completo, cruzando, não falando o nome das empresas, mas cruzando no seu segmento, a gente dá uma série de respostas, né? Esse universo de 120 representou cerca de 230 franquias em média por franqueador, Paulo, o que significa que a gente tem uma massa crítica de respostas do tipo, qual é a taxa de conversão de lead hoje deste universo pesquisado, né? É um universo bastante representativo. Claro que não é 100% do mercado de franchise. Ótimo, mas é a tendência. A tendência, isso o franqueador que está assistindo, sempre em junho, julho, a gente lança a pesquisa gratuita, a participação. Quem preenche recebe o relatório completo, né, com todo o sigilo, enfim. E a Pequenas Empresas Grandes Negócios é uma parceirona nossa, porque ela sempre publica uma matéria, na matéria impressa, na mídia impressa, dos principais resultados, né? E aí a gente começa a cruzar, porque a gente sempre teve uma inquietude de dizer, poxa, qual que é o melhor número? Como os outros estão funcionando? E aí, para os relatórios completos, a gente cruza segmentos, enfim. Então, esse ano, a gente percebeu, por exemplo, que a taxa de conversão de lead, entre pessoas que acessam o teu site pedindo, cadastrando uma franquia e quando se converte, um número muito parecido com o da IFA, que você é um grande precursor de IFA no Brasil, dicas de passagem, né? Um dos grandes caras que trouxeram o conceito de IFA para a gente aprender aqui. A pesquisa esse ano apontou 0,99%. 1%. Então de cada 100... batendo... É claro que, Paulo, tem um segmento que vai 2,5%, tem outro que dá 0,5%, microfranquias... Mas está perfeito. 0,99%. Olha que número interessante. Então, a pesquisa traz, por exemplo, outro número que é muito perguntado, né? Quantas unidades por consultor de campo? Queria deixar claro que não existe um número mágico para isso, né? Mas a pesquisa, este universo apontou 29 unidades média por consultor de campo. Vamos deixar bem claro, não significa que seja o melhor número, que isso se aplica para o seu negócio, porque tem redes com 14, tem redes com 70, redes com 80, depende de uma série de fatores, mas 29 é um número médio. A pesquisa sempre aponta entre 25 e 30, tá, Paulo? Eu queria até aproveitar no primeiro número, que é de cada 100 candidatos, você tem chance, na média, de fechar uma franquia, porque isso aqui é uma das coisas que mostra o quão importante é o franqueador novo ter recursos para investir numa captação forte, porque senão ele não vai conseguir crescer. E é um dos problemas que a gente tem visto no mercado, porque cada vez é mais difícil um franqueador novo entrar e achar o seu espaço. Ele está concorrendo com marcas muito mais consolidadas do que ele. Então, isso aí mostra o quanto que é importante o franqueador, além de ter qualidade, ter um conceito bom,
ele tem que realmente investir numa captação boa, porque senão ele não vai ter candidato suficiente para crescer e selecionar o candidato. Na verdade, Perfeito. Que esse eu acho que é um dos maiores erros que a gente nota. Olha que coisa interessante. Eu vou fazer um link com uma outra informação, mas registrando esse conhecimento. A pesquisa apontou em média 50 a 60 unidades para você atingir o ponto de equilíbrio como franqueador. Então eu preciso ter grana, recurso, para investir para fazer a roda girar, para atingir um número de franquias que eu consiga atingir um ponto de equilíbrio como franqueador. Não estou falando do negócio principal dele, né? Porque quando ele cria o franchise, ele cria um novo negócio, um novo canal de vendas. Então, se esse número é de 50, a pesquisa apontou em média, essas franqueadoras atingiram esse número. Até um pouco alto. A gente tinha uma ideia de um número em torno de umas 30, 35. É que depende do setor. Se mas microfranquias, a coisa vai mais ampla. Não é fácil não. Não é fácil não. A gente fez um levantamento também juntando informação, porque isso é importante, de franqueadores novos. O que aconteceu com franqueadores novos? Quantos por cento passaram de 60 unidades? E a gente chegou num percentual em torno de 10%. Então, e aí alguns desistem no meio do caminho porque não tinham essa massa crítica. Então, eu acho que o bom franchising é legal, esse tipo de programa, a ABF faz um belíssimo trabalho, o Sebrae, eu acho que vão criando graus de consciência, porque o que a gente quer é um franchising sustentável, de prosperidade. E achar soluções. Então, esses números da pesquisa de benchmark, eu espero que ajude a gente a tirar insights, tirar reflexões. Mas, de novo, tem que se analisar com mais profundidade, porque segmentos mudam completamente a análise, né? Esse é só um dado. Como é que você... O que você aconselharia para um franqueador? Você deve ter muito cliente franqueador novo como a gente, para ele conseguir vencer essa barreira inicial. O que ele deve fazer para conseguir isso? Você teria alguns conselhos? Porque eu acho que esse é um desafio grande. Eu acho que a consolidação do seu negócio base tem que ser fundamental, tem que ser ponto de partida. A gente vive um mundo acelerado, a gente sabe disso. Sim. Mas eu acho que estamos queimando algumas etapas em prol dessa velocidade. A gente precisa ter uma consciência um pouco mais específica, porque isso é o gerador de caixa, isso é o gerador de energia para concentrar. Você já deu o tom, essa busca, os meios, as mídias sociais, as feiras de franquias, os anúncios, enfim. Eu preciso trazer abrir o leque. Né? Eu acho que o franqueador precisa estar muito bem formatado, precisa estar bem aconselhado com franqueadores mais experientes, né? Que ajudam nesse processo. E acho que tem que ter muita clareza do que é o franchising. De que não é uma solução mágica, a gente já fala isso há muitos anos. É um modelo de negócio, é um canal de vendas, não é o único. Tem negócios que não são franqueáveis, Paulo, você sabe disso melhor do que eu, né? Há uma preocupação muito grande nessa onda do franchising, cresce mesmo, 7, 8% esse ano. Sim. Em 2018, uma economia de 1%, crescer 8%, são 8 vezes no mínimo, fazendo uma comparação rápida, né? Então, há uma visão de muita... Esses dias mesmo, ontem, um cliente nosso que está no volume de 40 operações, falou assim, olha, se eu soubesse que ia ser tão complicado, eu acho que eu não teria franqueado. Não foi uma formatação nossa, mas aqui não é de quem foi a formatação, porque foi muito bem feita. Não é fácil, não. Não é fácil. Formatação muito bem feita por uma consultoria do mercado. Não é este o problema. Assim, eu não sabia da dificuldade que é lidar né, dessa complexidade. Eu não estou aqui querendo desanimar ninguém, não. Pelo contrário, é criar grau de consciência. Lógico, é verdade. Para fazer de maneira mais estruturada. É desafiador, né? Não tenha dúvida. Agora, a gente vê o Brasil, o quarto maior país do mundo em marcas franqueadoras, tem muita prosperidade, o multifranqueado crescendo, né? Agora, tem um dado interessante da pesquisa, Paulo, que é o seguinte, a gente pergunta assim, qual que é a maior dificuldade sua como gestor de rede? Então, imagina um diretor de franquia, um presidente de franqueadora, nessas 120 franqueadoras. Sabe qual é a maior dificuldade, qual é a maior reclamação? O título da pergunta é qual é a maior dificuldade? Que o franqueador. Você é franqueador, você é um diretor de franquia, você é um presidente de uma franqueadora, você é o cara que tem lá a tua operação de franchise. Se eu tivesse que responder qual a maior dificuldade, a pesquisa faz 4 anos e ela apontou a mesma dificuldade. Você arrisca um parpite aí, manter o padrão da rede? Não é. O padrão está entre os 4 primeiros. É perfil de franqueado. Achar o franqueado no perfil. E aqui, eu acho que a gente vem falando isso já tem um tempo, a gente tem uma crença muito forte nisso,
Aqui a gente precisa botar uma lupa melhor nisso. Eu acho que é muito, assim, me permita, muito cômodo reclamar do perfil do franqueado. Mas o próprio franqueador ele fecha o olho. Não, porque não sei se o franqueador fecha o olho, mas assim, vamos pensar o seguinte, vão 70 mil pessoas lá na feira de franquias da BF, que é uma das maiores do mundo. Você não consegue ficar lá na porta, não. Você não entra, você não tem perfil, você não entra. Minha visão é o seguinte, o perfil está aí. O perfil está dado. Você tem, claro, tem uma questão que você pode eliminar alguns que não atinjam requisitos mínimos. Eu acho que isso é justo. Agora, no fundo, a nossa tese é, entre aspas, esquece um pouco do perfil e desenvolve. Eu concordo. E desenvolve. Concordo claro, plenamente. O sujeito está com o nome sujo, não sei o quê, não é isso que eu estou dizendo. Olha, ele precisa conhecer de culinária. Concordo plenamente. Sempre vai acontecer de qualquer rede, sei lá, 20% dos franqueados são os top, que você fala, nossa, gostaria que todos fossem assim. 20% são aqueles dificílimos que você vai falar, olha, não deveria ter vendido a franquia para eles. Né? E tem os 60% que está ali no meio, que você tem que administrar isso. Eu acho que não tem jeito, você tem razão. Paixão por Vencer, 2006, Jack Welch e Suzy Welch, que é um livro famoso no mundo dos negócios, 2006. Ele tem a regra dos 20, 70, 10, né, que é a estratégia da diferenciação. Eu escrevi um artigo naqueles anos falando exatamente isso. Todo franchise para mim tem 20, 70, 10. Você falou 20, 60, 20, que é a mesma proporção. 20 são os top, os outstanding, né? Os caras que têm que ser tratados de maneira diferente. 60 ou 70 são os intermediários, que são os medíocres, que estão na média. Medíocre não é uma conotação negativa. E 10, 15, 20% são no nível inferior. Que eu acho que o grande problema para o franchise é, muitas vezes, você dá voz para esses 10 achando que o resto do sistema está igual a eles. É como se fosse... esses 10, eu costumo brincar, que gritam tão forte. E aí você acaba achando que o teu sistema todo está naquele... De novo, é saber tratar... Eu não estou dizendo que é para eliminar os 10, porque o que eu discordei do Jack, eu acho que ele, na empresa ele falava assim, elimina os 10 todo ano. E o meu artigo, quem acompanhou, diz o seguinte, não elimina 10%. Avalia, vê o que está acontecendo, e às vezes, necessariamente, você precisa fazer aí uma asepsia ou não, enfim. Eu acho que uma parte sim. A franquia, eu não estou recomendando a franquia, não, mas eu acho que eu tenho que botar uma lupa nisso. A franquia ela tem essa vantagem de você, até para ajudar esse franqueado que está tendo problema, trocar. Pelo menos a minha experiência como franqueador ainda na época lá da sapataria, sempre que trocava um franqueado que estava com problema, ou 90% das vezes resolvia o problema. Então o problema não era. Às vezes ele está infeliz até no negócio. Exatamente. E aí, só para concluir esse raciocínio do Jack, que eu acho que faz muito sentido, é assim, clusterizar a sua rede e atender adequadamente cada um desses perfis, né? Porque os 70%, o medíocre, é o cara que carrega o piano nas costas. É o médio volante do time, que muitas vezes o sujeito só vê o cara que faz o gol, etc. Então tem uma... A gente tem que tomar cuidado para que esses 70%, 60% não desmotive, não caia. Né? Não caia para baixo. Não caia, não desça. Né? Então, mas aí você falou tudo, a formação, o suporte, o treinamento, a reciclagem. É isso que a maioria dos franqueadores não fazem. Tem uma missão. Não faz. A gente lá na Vamos falar a verdade. A gente adotou esse statement, transformar franqueados em empresários, em empreendedores. Né? Eu gosto muito da definição da Endeavor, onde eu sou mentor, empreendedor, tem dor no nome. Né? Não é minha essa afirmação, mas eu uso sempre. E tem muita gente que não está disposto a pagar esse preço. Né? O preço da dor, o preço do empreendedorismo, de não ter um salário fixo, de não ter um 13º, um bônus, enfim. Você pode produzir muito mais, né? Você pode conseguir muito mais coisa. Então, acho que tem uma cultura empreendedora. Outra informação, 91 eu me formei em administração de empresas. Não tinha no curso de administração uma matéria de empreendedorismo. Na maior parte das universidades brasileiras não se falava de empreendedorismo. É bem recente, né? É relativamente recente. Então, acho que a nossa cultura empreendedora ainda tem Aliás, a Endeavor faz um belo trabalho. Fez um trabalho espetacular. Belíssimo trabalho, belíssimo. Fala um pouquinho mais aí da pesquisa. Vamos lá. Tem mais algum item que eu acho que está ótimo. A gente pergunta na pesquisa, tem um exercício do atributo de sucesso, quantos por cento se atribui de responsabilidade para ter sucesso no negócio. São 4 elementos, a gente aprendeu isso com o Burger King, marca,
sistema, modelo de negócio e franqueado. E a gente pergunta para o franqueador quantos por cento você atribuiria a cada um desses percentuais dando 100%. Né? E a gente parte da premissa, lá na Praxis Business, que metade do sucesso da franqueadora é metade do franqueado. 50% da franqueadora e 50% do franqueado. Sim. E juntos, quando você soma 50 mais 50, em sinergia, você chega a 110, 120, 130. Né? Então o que é isso? Marca, sistema e modelo de negócio são responsabilidades do franqueador. E franqueado é responsabilidade do franqueado. Não. Os franqueadores respondem, em média, 62% para si e 38% para o franqueado. Aqui tem um ponto que eu acho muito interessante que mostra traços de uma cultura paternalista que a gente tem no franchise. No Brasil. No Brasil. Eu não estou dizendo que isso é errado, está cheio de Lá franqueador. nos Estados Unidos não é assim, não. Não é. Está cheio de franqueador muito bem sucedido. Eu não estou dizendo que está errado. Eu só estou promovendo uma reflexão, um insight. Verdade. De ter clareza. 50% é teu, 50% é meu. É isso. Tudo está uma porcaria? Tudo o quê? Dá para você ser mais claro? O que está ruim? A marca? O que é do marketing está ruim, seu franqueado? Me ajuda. Agora, como é que está a gestão do teu negócio? Como é que está a gestão do teu ponto de venda? Você está seguindo as regras? Enfim, eu acho que a gente pode ajudar nessa relação fazendo um equilíbrio nesse processo. E aí a gente pergunta, dificuldade, fechamento de franquias. Grande parte atribui a dificuldade por causa exatamente do perfil e da capacidade financeira do franqueado. Que tem uma outra história aqui que é o tal do capital de giro, né, Paulo? O tal da sustentação para fazer a coisa girar. Às vezes demora mais tempo do que os nossos planos prevêem, né? Exatamente. Então, só para concluir aquelas dificuldades, o perfil 58%, gestão de pessoas 55%, venda de franquia 43% e inadimplência 40%. Aqui eu estou dizendo as dificuldades. Perfil 58%, gestão de pessoas na unidade 55%, venda de franquia 43% e inadimplência 40%. Resposta dos franqueadores. Em termos de dificuldade, ok? Só pra gente... Mas você vê, a inadimplência é pesado, hein? Pesado. Os números são altos, assim, de reclamação de inadimplência. Eu não sei se também aí, pela crise que a gente passou também, eu acho que aí pesou. Eu acho que a crise porque na dificuldade... O franqueador é o primeiro que... O franqueador é o primeiro da lista. A gente faz muita palestra em convenção e é um privilégio isso. E nos últimos 2-3 anos, em geral, os climas estão um pouco mais complexos, né? Os nervos estão acirrados. A flor da pele. Mesmo franqueadores que têm um nível de engajamento muito alto, né? Uma relação muito bacana, uma relação papo reto, etc. Aliás, eu acho que a gente foi checar um pouquinho mais esse tipo de coisa. Sabe o que o franqueador pede no perfil do franqueado? Porque a gente fala assim, tá bom, se você tivesse que desenhar o perfil ideal, qual a primeira característica que você definiria? Você arrisca um parpite? Olha... O que você quer nesse cara? É claro que as respostas são pré-definidas lá, né? Então, mas aqui, de bate-papo, se você tivesse que dizer... Acho que a primeira era seguir fielmente a cartilha. O PUC. Está muito próximo disso, eles pedem franqueados com atitude. Acho que tem um outro ponto para a gente refletir. Porque franqueados com atitude remete a empreendedorismo. E nem sempre o franqueador quer um franqueado com este perfil. Claro que fazer as coisas acontecer, eu acho que a atitude, eu entendo a resposta desse grupo de franqueadoras, é coerente no sentido de não esperar as coisas, né? Você já tem a receita pronta. A atitude aqui, para mim, a resposta é muito mais ligada a faça, né? Não fica esperando, né? Tem uma pegada aí necessária, né? Acho que a pesquisa ajuda com alguns números para a gente... Não, mas está bem coerente em termos de mercado, eu acho que está bastante coerente. Eu acho que isso é o espelho do mercado brasileiro de franquia. Agora, mais 2 dados que eu preparei para a nossa conversa aqui. Quantos por cento dessas marcas tem um SAF, um Serviço de Atendimento ao Franqueado? 61%. Nossa, eu achei que era mais. 2/3, vai arredondando. Só 61? Um serviço de atendimento ao franqueado. 98. Talvez não mais um 0800 por telefone, mais um WhatsApp, um helpdesk, uma extranet. Nossa, só 60%? 61%, a pesquisa apontou. Uau! E mais, eu acho muito pouco. A última. Quantos por cento das redes tem conselho de franqueados? Desta amostra, ok, Paulo? Não estou dizendo que deve ser uma minoria. 10%, 15%. 48%.
48? Metade. Surpreendeu. Metade. Eu esperava mais. Eu acho que o conselho tem um peso muito grande, mas eu acho que tem pouquíssimos conselhos que funcionam muito bem na prática. Eu conheço alguns, mas são poucos os conselhos que são representativos, que trazem insights, que tem uma cultura de regionalização. Mas como é que o franqueador vai sobreviver no sistema médio e longo prazo sem o SAF? Eu acho que isso é básico. Talvez ele tenha um outro conceito. Não sei que ele tenha uma outra coisa. Isso, eu acho que esse é um número que a gente precisa explorar um pouco mais. Mas eu acho que tem uma preocupação de você centralizar o atendimento, né? De ajudar, enfim. Então, a pesquisa tem essa missão. Muito de trazer legal. esses insights. E, de novo, quem responde, as empresas que respondem, recebem um relatório completo para elas compararem, cruzarem. Então, tem muita franqueadora que preenche, que tem fundos de investimento como sócios. Eles usam muito os fundos até para mostrar, né? Ou que tem outros tipos de sócios. O que está acontecendo no mercado. Legal, parabéns, um belo trabalho. Agora, eu queria aproveitar, você é um cara que realmente sempre teve mente aberta, de inovar, você tem participado muito da NRF, é um dos caras que coordena missões para a NRF. Como é que você acha que o franchise, porque esse eu acho que é um dos pontos críticos dessa modernização que a gente está vendo, mais do que modernização, dessa disruptura total do varejo e o modo como o consumidor ele consome. Como é que você vê o franchising atuar dentro do conceito de omnichannel? Excelente pergunta, Paulo. Aliás, quando você mandou uma ideia do roteiro, eu respondi para ele assim, são perguntas do milhão, se eu tivesse resposta para todas elas, né? Mas vamos provocar uns insights. Mas a gente vai provocando. Vamos fazer algumas reflexões, mas acho que é excelente pergunta. Primeiro, trazendo um último dado da pesquisa, esse ano a gente colocou o tema transformação digital e perguntamos quanto isso te preocupa. 88% das franqueadoras estão muito preocupadas com a transformação digital. Sabe quem são as outras 12%? Quem já nasceu digital. Porque a transformação digital é para quem não é. Né? Porque há um consultor lá na NRF em Nova York, a gente assiste todo ano. Essa é a minha 13ª edição que eu vou na NRF, procuro ir na IFA, já fomos na Multi-Unit Franchising Conference em Las Vegas, enfim. Ele da WD Partners, Lee Pearson, e ele trouxe 2 anos atrás um conceito muito interessante dos nativos digitais e os imigrantes digitais. Eu acho que como mercado, eu acho que isso espelha a resposta que eu quero te trazer. Então, nativos digitais nasceram digitais, desculpa. E os imigrantes sou eu, é você, que não nascemos digitais e que, como um bom imigrante, temos que aprender uma nova língua, uma nova cultura, tem que fazer um esforço para poder acompanhar. Isso. Aliás, tem um amigo nosso do sistema também de varejo que fala assim, tem os nativos, os imigrantes e tem os refugiados digitais, aqueles que estão fora desse processo, né? Onde que eu quero chegar com isso? Eu não acho que é o franchise, etc, está mudando, não é nem o consumidor, eu brinco que é o ser humano mudou, né? Porque antes de ser cliente ele é ser humano. Por quê? Porque tem acesso à informação, porque ele tem velocidade nas coisas. É óbvio que o franchising precisa acompanhar. Não sou da teoria que eu tenho visto ser pregado que o franchising do jeito que tá já morreu, que virou dinossauro. Não é essa a minha visão. Eu acho que precisa sim evoluir, né? Nos novos modelos de negócio. Mas o franchising tem na sua essência o Wikipedia, o sistema colaborativo. O franchising Learning Network é isso. É uma rede inteligente. Uma rede inteligente, de eu capturar essa inteligência. Hoje a tecnologia está muito forte. Então, eu acho que a gente tem uma transformação muito grande. A NRF esse ano, dia 5 de fevereiro tem o pós-NRF da BF em São Paulo, vai ter o da BF Rio de Janeiro também, acho que é 12 de fevereiro, depois eu checo essa data, e tem a FGV em São Paulo dia 13 de fevereiro. Tem vários eventos que ajudam você a fazer uma compreensão. A minha visão sobre a NRF, nessa minha 13ª participação, é a consolidação do physical, da junção do físico com o digital. Ou seja, mas há 5 anos falam isso? Falam. Só que há 5 anos falavam também que era o fim da loja física. A loja física não morreu. Agora, a minha visão, a loja física morreu. Ela mudou. A loja física morreu, sim. A loja física modorrenta, fedorenta, mal-humorada, mal treinada, mal preparada. Essa não vai ter caminho. Não tem vez. Não vai ter vez. Isso está todo mundo dizendo e eu concordo com essa visão. Então, se o nosso franchising tem muito forte na essência um ponto de venda físico, esse ponto de venda físico, como você perguntou, do omnichannel, que eu estou usando muito mais a expressão do
do Physital, porque o que eu vi na NRF esse ano? Muita gente do e-commerce indo para o físico. Destino, a própria Amazon abrindo um monte de loja, que eu acho que é um grande ponto, Alibaba, né? Então tem muita gente do digital indo para o físico e tem muita gente do físico alinhando suas estratégias digitais. Agora, a complexidade no Brasil ela é gigantesca, tributária, fiscal, não é tão simples. Eu acho que tem uma complexidade maior que nós vamos precisar botar uma lupa nisso, que é a cultural, de entender que não é o franchise que está mudando, são as pessoas que mudaram. Teve um dos eventos lá, teve um professor de Harvard, Thales Teixeira, foi na Super Quarta da Brasil Varejo. Eu fui convidado, fui assistir. E ele Thales Teixeira, falou uma sessão muito... É o único professor brasileiro de Harvard. Então acho que bacana, dá um orgulho pra gente muito grande. Ele falou assim, não são as startups que estão, ele falou, disruptando o mercado, são os consumidores. As startups simplesmente manifestam, elas criam, viabilizam um jeito para atender. Então, eu acho que o ponto-chave, eu fiz pós-graduação na década de 90, e lá em marketing, na ESPM, a gente estudava o Consumer Centricity. Simples, põe o neguinho no centro, põe o cliente no centro, põe o freguês no centro, e começa a derivar essas respostas. E aí modela os negócios com base nisso. Não é tão simples assim, mas isso vai impactar o modelo de franquias, não tem a menor dúvida. Recentemente fui trocar um presente que eu comprei para minha esposa. Aí eu fui lá na loja e ela falou, o senhor não pode trocar. Eu falei, por que não? Porque isso é uma rede de franquias. Eu falei, como? Ela falou, o senhor sabe o que é franquias? Eu falei, não, você pode me explicar? Então, a gente sabe que tem complexidades fiscais, mas nós vamos ter que arrumar um jeito. Tem que arrumar um jeito. Porque a informação está muito disponível, né? E revisitar modelos de negócio. Quando a gente está falando de multifranqueados, por exemplo, já amplia essa complexidade. Acho que tem várias transformações que a gente precisa ficar atento. Então o franchise não está dinossauro, não acabou. Só que eu preciso entendê-lo de uma forma diferente, né? Não, perfeito. Eu acho que você colocou bem. O que mais que você viu lá na NRF que assim impacta mais o sistema de franquia ou o varejo em geral? 2 temas me chamam muito a atenção e esse ano, por isso que eu acho que o tema é consolidação. Vi uma expressão em inglês que eu achei muito interessante. Mission Driven Companies. As companhias dirigidas pela missão, pelo propósito. Se falou muito de propósito, mas não é se falar só em PowerPoint, né? Sim. Como uma oferta, como uma promessa. Ela já nasce assim. Ela já nasce assim, enfim. Os que não nascem estão procurando esse reason why, né? Esse movimento. Então, eu acho que a gente tem uma oportunidade gigantesca no franchise brasileiro de trabalhar melhor propósito com os franqueados, de engajar mais, né? E o segundo tema é o tal do capital humano, porque o e-commerce ele é transacional. O ponto de venda física é relacional. Então, essa junção na Physital, eu vou precisar de um capital humano melhor preparado no ponto de venda físico. Uma equipe, e a gente tem no Brasil cases de muito sucesso, tanto de franqueadoras quanto de varejo. É só a gente pegar, por exemplo, Magazine Luiza, o último dado que eu tenho do ano passado, eu posso estar desatualizado, cerca de 38% das vendas da Magazine Luiza já são feitas pelo e-commerce. E retira na loja ou entrega. E aí você vai olhar a estrutura, os seus 10 mil vendedores, todos estão com um smartphone nas mãos, com 15 aplicativos, que ele consegue mapear toda a jornada do consumidor. Então, fizeram uma lição de casa, prepararam esse cliente, não é uma jornada simples, mas entenderam o movimento e é uma rede que não está sofrendo com todo esse avalanche de transformação, que se atualizou. Então, acho que a gente tem um protagonismo nessa história aqui que a gente precisa entender. Tem diversos outros franqueadores que já nasceram digitais, que tem uma relação digital com franqueados, né? Eu conheço franqueador, é uma situação até, às vezes, fora de paradigmas, quebra paradigmas, mas assim, ele não colocou mais um telefone à disposição. Ele tem lá todos os temas previstos já estão lá disponíveis na extranet. Quando surge alguma coisa nova, ele acaba gravando um vídeo e ele cria esse processo de comunicação, meio que fazendo com que os franqueados vão se retroalimentando, né? Então, ele já nasce com uma cultura diferente como franqueador. Não estou dizendo que esse seja o melhor caminho, né? Mas eu acho que já tem gente que nasceu físico. Vou dar um exemplo de franqueador que está fazendo muito sucesso, a Maria Brasileira. Nasceu físico, que é o agenciamento de serviços de limpeza, doméstica e escritório, e hoje tem uma plataforma digital, e que o franqueado participa dessa plataforma digital. E é uma franqueadora de 2 jovens, né? Mas com uma cabeça muito antenada, muito maduros, mas fazendo uma transformação na sua base de 180, 200 franqueados. Então,
a gente precisa entender este carinha no centro, esse consumidor, que aí fechando essa fala, muito se falou o seguinte, não é se é físico ou se é digital, é sobre resolver problema do cliente. Mas você tem razão, e uma coisa que a gente vê, e eu concordo plenamente, não está difícil para o franchising evoluir no sentido de absorver as novas tecnologias a seu favor, entendeu? O que o franqueador tem que ter é exatamente isso, essa cabeça para aproveitar o que está acontecendo de novos canais e de novas tecnologias. Como é que eu incorporo isso pensando no meu consumidor, entendeu? E acha solução, não está difícil, entendeu? Tem que queimar pescando. O que o cara não pode fazer é ficar parado e achar que nada aconteceu. Porque alguém vai fazer na frente dele e vai tomar esse mercado. E aí começa... E normalmente quem toma o mercado não são pessoas da própria indústria, né? Porque colocam o cliente no centro e não tem um pensamento limitador, né? Isso é uma dificuldade muito grande, porque essas transformações digitais, normalmente essas grandes empresas criam seus labs, que eu acho uma estratégia muito interessante, e bota lá 2, 3, meia dúzia de gente pensando no futuro do negócio, né? Vai pesquisando, vai participar de cursos, de missões técnicas e vai desenvolvendo isso e vai melhorando, pilotando, né? E botando para funcionar. Um exemplo de uma empresa que não é franquia, mas é muito admirada, que é o Magazine Luiza, exatamente porque é uma empresa que lá do interior, ela sempre pensou na frente. Tipo o Edson de Godoy Bueno, assim, o ela próprio olhou, Edson, né, trazendo falecido internacional. Internacional. Ele conseguiu revolucionar a área de saúde, você tem razão. E vinha de uma família pobre e vendeu o negócio para a United Health por centenas de bilhões de... Centenas não, mas alguns bilhões de dólares, pelo menos notícia de empresa, quer dizer, a capacidade de gerar valor, né? O cara sabendo inovar. Agora, tudo bem, vamos imaginar que nós não temos Luiz Helena Trajano aos montes, não temos, né? São poucas pessoas brilhantes, mas a gente tem muita gente esforçada, né? Muita gente que tem acesso à informação e que tem negócios muito interessantes, porque o franchising está na sua essência o empreendedorismo. Né? Se você conhecer todos os franqueadores, você conhece vários, então, todos nasceram de uma ideia, de um sonho, muitas vezes maluco, né? Muitas vezes, e aí tiveram problemas enormes no início da concepção, e hoje são redes bem consolidadas, algumas já foram até vendidas, né? Foram fundidas com outras franqueadoras, e a gente tem um franchise hoje muito maduro no Brasil, né? Porém, acho que tem um ponto também de muita atenção, os números em média do Brasil, o franchise brasileiro, cada franqueador tem em média 50 franquias, eu estou arredondando o número, o franchise americano em torno de 200, 210, né? Então aqui a gente já tem uma questão de escala diferente. Além do que, nós temos um PIB americano no mínimo 7, 8 vezes maior que o brasileiro, né? Tem consumo diferente, você vive muito lá, sabe disso melhor do que eu. Até foi bom, a gente estava falando um pouquinho antes do programa, tocar num tema aqui sensível para os franqueadores brasileiros, que é a dificuldade do Brasil criar marcas internacionais. Isso é uma coisa que sempre eu vejo com uma certa tristeza, como um país tão pujante que nem o nosso, a gente vê outros países muito menores que criaram marcas mundiais, e não sei exatamente, talvez porque aqui é um país grande, a gente se acomoda muito no Brasil, e quem foi para fora teve muita dificuldade, uma grande parte não deu certo. Onde é que você sente que precisaria mudar para o franqueador brasileiro, que tem negócios muito bons, fantásticos? Sim, histórias de sucesso. Que poderiam estar em qualquer lugar do mundo. Por que isso não acontece? O que eles precisariam fazer? Essa é outra pergunta, não é nem do milhão, essa é do bilhão, mas você para mim é uma das referências em internacionalização, já te falei isso fora do ar, repito, agora acho que você tem muita experiência. A minha leitura é um pouco parcial, vamos dizer assim, ela é superficial, mas eu vejo 2 pontos, tá? Um, eu acho que é complexo, mas eu vou me permitir afirmar que, nunca generalizando, lógico, mas por experiência, por convívio, eu vejo um elemento às vezes, e de novo, deixando bem claro, o franchise brasileiro é cheio de histórias de muito sucesso. Eu vivencio isso há 25 anos, quer dizer, o meu ganha-pão, o meu propósito de vida está ligado ao franchise, eu me sustento, eu sou um fã do sistema, e o sistema vem gerando oportunidade para muita gente. Porém, eu acho que tem um ponto que me parece que às vezes, pelo fato de eu conseguir um sucesso grande no Brasil, eu vou trazer um ponto
polêmico, mas eu vou me permitir fazer essa provocação. Sim. Tem um pouco a ver com o ego desse empresário de, poxa, eu posso montar isso, posso ter sucesso. Quando eu digo ego, é normal sentir isso, e até porque quando você monta um negócio de sucesso mesmo, você tem aí você gera emprego, você gera renda, acho que é um bem para a sociedade. Porém, não é a questão do ego, é a questão da estrutura não estar preparada. E eu vejo uma perda de energia grande na vaca leiteira para investir num negócio que muitas vezes é muito complexo, né? E com países com diversos modelos e culturas diferentes. E acho que nós temos aqui, para o Brasil, o tal do potencial de consumo. A gente brinca, falando de PIB 8 vezes, mais ou menos, não estou com o número exato, mas a gente sempre fala no escritório lá, e alguns outros consultores usam essa mesma medida, é 1 para 10. Os Estados Unidos tem 100, tem 1000, aqui teria 100. Né? A gente tem um pouco dessa proporção. De novo, não é um número mágico, não é um número, não é uma ciência, mas tá bem mas é razoável. um parâmetro, né? Então acho que tem essa questão de ir. Agora, tem muita história de insucesso exatamente por isso, porque você acaba não tendo a estrutura adequada aqui para tocar o negócio, né? Preparar, porque você falou fora do ar e eu concordo, pô, o sujeito tem que ir para lá, ele tem que tocar, né? Ele tem que começar, tentar canais alternativos. Eu estou me apropriando de falas tuas um pouquinho tempo fora do ar aqui, que eu faço minhas palavras também, né? Mas de fato não tenho a receita de sucesso. O que eu sinto é que muitas vezes, quando sou perguntado, em alguns casos eu desaconselho, porque eu vejo um potencial enorme dentro do Brasil ainda não explorado. No fundo, se a gente fosse resumir um pouquinho, o cara ele não entende que é um recomeço, ele acha que é uma extensão. Eu acho que esse é o maior erro que todos eles fazem. Entendeu? Vou abrir lá em Miami, então vou abrir uma unidade lá. Só tem brasileiro, né? Tá cheio de brasileiro lá. Esse é o maior erro, é um recomeço. E como recomeço, tem toda a dificuldade do começo. Agora, só para esclarecer a questão do ego, e eu não estou aqui criticando assim, deve ser muito gratificante você estar num outro país e falar, poxa, uma marca aqui, isso é muito, muito digno, muito justo, muito legítimo. É um sentimento muito bacana, né? Pô, olha aqui o que eu junto com o meu time, o que nós conseguimos fazer. Aí você começa a impactar a vida de outras pessoas em outros países, isso deve ser um sentimento assim. E é uma estratégia de defesa, porque no fundo as outras redes vão entrar aqui. É uma questão de tempo. O Brasil é um país fechado, é difícil. Nós temos 5% das redes internacionais, em outros países desenvolvidos chega a 20%. À medida que o Brasil começar a se abrir, agora é uma tendência, vai entrar muita rede aqui. Ou seja, fica o recado do franqueador ficar cada vez mais profissional. Se você defender o seu pedaço com competência, né? Exatamente. Usando as tecnologias. Eu acho que tem um outro ponto também, as mudanças sempre existiram. Eu estou me dedicando a estudar um pouco de filosofia agora, talvez pelo momento de vida, e a filosofia sempre ajudou em todo esse mundo de mudança, ela sempre ajudou a tentar fazer uma interpretação, né? E os filósofos contemporâneos dizem muito que a essência da mudança sempre existiu, né? Há um pensamento atribuído a Heráclito 500 anos antes de Cristo que dizia que a única coisa fixa que existe no mundo são as mudanças. Esse cara nem viveu na época do WhatsApp, nem viveu na época a única certeza é a mudança. Só a mudança. O Edson Godoy, a primeira aula que eu tive com ele na Mil, a gente entrou numa segunda-feira, na terça ele deu uma palestra para nós. Falou, tem que dizer uma coisa para vocês, a única coisa fixa na Mil aqui são as mudanças. Eu falei, vai ser uma aventura só. E foi, porque a empresa mudava muito, né? É claro que no meio da mudança fica uma complexidade. Agora, essa visão. Se o mundo sempre mudou, por que a gente está assustado com a mudança? Acho que tem um ponto. A mudança atual é muito mais rápida. O timing mudou. Eu tenho por crença que uma década hoje não é igual a uma década de 90. Mas são 10 anos, não, mas não dá. A gente está vivendo intensamente. Esses dias eu li um artigo no Estadão falando da cultura do de repente. A gente vai ter que ter gente preparada para de repente mudou. A gente vai precisar, e aí vão ter que ter franqueados preparados, com uma mentalidade mais preparada, para que esse franqueador vá testando as coisas e vá pilotando, não vá perdendo tempo, né? Agora, Adir, o Brasil é um país bem maduro em termos de franquia, inclusive muito parecido com os Estados Unidos, mesmo ele estando lá muito mais tempo, muito rapidamente a gente atingiu um grau de maturidade fantástico. Eu acho que é um dos países mais desenvolvidos, é reconhecido lá fora, muito bem estruturado, o fato de ter uma associação que é muito forte,
que traz muito conhecimento, muito bem relacionado, muito bem relacionada mundialmente, né? Tem legislação há mais de 20 anos. Participa dos conselhos aí das principais associações mundiais, a BF. Então o que a gente vê no Brasil, uma das coisas, é uma coisa que a gente vê lá nos Estados Unidos, nos países desenvolvidos, quer dizer, cada vez mais difícil um franqueador novo se desenvolver. A gente falou há pouco sobre isso, que mostra que o mercado está maduro. E uma das coisas que a gente viu, que ainda no Brasil está engatinhando, e lá fora há mais de 40 anos é muito forte, é o multi-unit franchising, que é o franqueado múltiplo, né? Por que aqui no Brasil ainda está tão devagar? Uma coisa que é claríssima, que é uma maneira mais segura de você crescer. Eu estava lendo um artigo feito por um americano que mostrou lá nos Estados Unidos que essa questão da franquia ela ter um risco muito menor só é válido no franqueado múltiplo. Lá nos Estados Unidos eles levantaram que o cara abriu um negócio independente, uma franquia independente, o risco é mais ou menos o mesmo. Olha, o single unit, né? O single unit. Quando eu vi isso, eu falei, nossa, cara, a gente mistura tudo aqui e não percebe. Por que o Brasil não trabalha mais o multi-unit? E como é que você acha que poderia fazer isso? Eu acho que estivemos juntos em 2017 no evento, né? Lá em Las Vegas. E esse ano vai ser a 19ª edição, a BF tem um grupo liderado pelo Denis, enfim, e pelo comitê lá de franqueados. Recomendo que participe, e eles levam palestrantes de altíssimo nível só para falar com os multi-units, né? E olha que coisa interessante, lá o preço da inscrição é o dobro para o franqueador. Então se custa $1.000 para um multi-unit, custa $2.000 para o franqueador. Porque o foco dos caras são os multi-units. E não sei se você vai se lembrar, mas o mexicano que mora nos Estados Unidos, que abriu o evento, eu não lembro o nome dele agora, ele tinha 710 operações. Isso eu me lembro. 710, falando um inglês, assim, você via, mas com 710 operações, então tirar o chapéu para ele. Mas vamos voltar à tua questão. Acho que a gente tem que voltar na história. 2011, eu acho que em maio de 2011, tem uma matéria na Pequenas Empresas e Grandes Negócios, e eu me sinto muito responsável, parte por essa matéria, e lá falava do super franqueado. E estava lá o Alberto Yama, vários multifranqueados de sucesso estão nessa matéria, Fátima também, de Ering, Lupo, enfim. E lá tinha uma camiseta do super franqueado, 2011, eu estou falando 8 anos atrás. Ali eu já dizia minha opinião, que é um caminho sem volta. Eu vejo com muita... Não que o single unit está fim, não é isso, mas para chegar a multi você precisa começar com single, né? Single. Eu acho que tem uma distorção aqui que muitos dos multifranqueados não se acham multifranqueados. Porque foram crescendo, abriu mais uma. E tem uma complexidade muito grande quando você chega entre 4, 7, 10 operações do multi, que se ele não souber gerenciar, ele quebra. Porque ele tem uma operação boa, duas boas, daqui a pouco ele entra uma terceira que não é tão boa, que ele é pequeno demais para ser grande, grande demais para ser pequeno. Esse é um dos pontos, que é a capacidade de gestão. Mas aí entra o franqueador, né? Franqueador. E tem Você um quer outro ajudá-lo muito, a ser multi. Porque aí exige do franqueador uma estrutura uma diferente. Postura diferente. Eu acho que esse é um ponto que a gente tem que botar na lupa. Segundo, há no Brasil o benefício legal tributário do Simples. Parte do franchising se beneficia disso, sem nenhum mandrake tributário dentro da lei. E quando você começa a virar multi, esse benefício se esvai, né? Então o que acontece? Há que ter uma revisão de modelos de negócio. Tem muito multifranqueado que eu conheço que diz o seguinte, e às vezes a gente está formatando um negócio e fala, fulano, tem uma oportunidade aqui. Como é que é a operação? É só para o Simples? Se for, eu nem vou conversar. Porque eu não me encaixo mais nesse. Então, acho que tem questões complexas, né? Esse é um outro fator externo, interessante. Né? Fator externo. Agora, porque isso acontece mesmo. O Brasil penaliza o empresário que cresce. Tem gente que quer parar para não crescer. E aí, fechando essa fala, num conselho que eu fiz parte há alguns anos, eu fui fazer lá uma palestra para franqueador de muito sucesso, e esse franqueador que não tem como perfil ter multifranqueado me perguntou, isso em 2014, qual a tua visão de multifranqueado? Eu falei,
there's no way back, brinquei com ele. Na minha visão, é caminho sem volta. A gente precisa entender isso. O mercado americano, o último dado lá, 55% das operações... ele só tende a crescer. A multifranqueados. Não que quem é single unit, unidade simples, está morto. Não é isso. Eu acho que vai bem numa operação, o cara toca, tem lá a sua renda. Mas eu acho que sistemas que não crescem, Paulo, tende a se deteriorar. Né? Então acho que a gente precisa ter essa premissa aí, essa ambição. Me diz uma coisa, Adir, por que o setor de moda, calçados, o varejo de moda tem tanta dificuldade em crescer com franquia? Essa não estava no roteiro. Essa é nova, essa estava aqui na manga. Putz, difícil. Complicada. Difícil. Eu vou dar alguns insights. Eu acho que eu li uma matéria sobre a Zara, um ano e pouco atrás, então esse número pode ter mudado. Ela estava presente em 81, 82 países. E o Brasil era o 80º, 80 em dificuldade de competitividade. Nossa. E a Zara, que é fast fashion, que criou um modelo lá, o Slogan criou um modelo de ressuprimento automático, né, coleção rápida, que é um modelo muito interessante, mas aí o cara entra numa barreira alfandegária, etc., não consegue fazer. Né? Então, esse segmento ele é muito complexo mesmo, de markup, né, de acompanhar o ritmo, de... Mas é isso mesmo. É muito complexo. Ainda não tem as variáveis não controláveis. Variáveis não controláveis, de clima, moda, de regiões do Brasil. Se esfriou, não esfriou, o estoque Agora, é uma você coisa imagina, complexa. tem algumas redes que a gente atende que tem 16 coleções por ano. O franqueado tem que parar 16 vezes para fazer a compra. Olha o conhecimento, esses franqueadores suportam, tá, esses franqueados. Mas eu acho que tem um ponto que é muito relevante, que a gente precisa daquela coisa do perfil. Eu preciso ensinar esse cara a ser empresário, eu preciso ensiná-lo a pensar como eu quero que pense. Né? Eu me lembro lá. Eu não estou dando a resposta objetiva à sua pergunta, até porque eu não tenho. É tá? difícil. Mas eu estou trazendo alguns insights. É difícil, ninguém tem essa resposta. Mas uma coisa interessante, antes de entrar para o mundo de franchising, eu comprei uma franquia da Benetton lá atrás. Olha, interessante. E eu me lembro que a Benetton vinha com aquela força da Europa, a marca era fortíssima. Posições fortes de marketing, né? Aquele Colors of Benetton. E aquilo pegava, mas foi uma loucura, a dificuldade de gerir. Eu me lembro que eles tinham o problema de que a coleção lá era inverno e verão europeu. Quando chegava aqui, eles não sabiam como adaptar isso no Brasil, porque tem um inverno muito fraco. Agora, tem gente fazendo tem bem estação, nossa. Tem gente fazendo sucesso, né? Tem marcas brasileiras crescendo. Uma das maneiras que eles quebraram. Pois é. Então não dá para dizer que não é aderente. É difícil, agora, é muito difícil. É muito aderente a serviços, a educação, a alimentação. São modelos que Quais têm são maior... os nichos que você acha que vão mais crescer com franquia? Você consegue dar um insight? Não. Eu vejo... Prestação de serviço sempre foi um tema recorrente. Eu acho que o ramo de educação tem oportunidades aí para novos tipos de educação. Né? Você não acha que a educação ele tem alguns riscos exatamente das novas tecnologias? Está entrando e está batendo relativamente forte. Tem. Essas marcas precisam trazer isso para dentro de casa. Né? Então essas redes, principalmente essas redes de idioma, eu atendo algumas das principais, estão muito preocupadas, estão muito focadas nisso e tratam isso até como uma startup dentro do próprio eles negócio. Têm que entrar nisso. Tem que entrar. E aí eu fiz uma pergunta pro Thales Teixeira lá de Harvard. Eu falei, ô Thales, falou muito do Vale do Silício nessa palestra dele e tal, e o Vale do Silício dizem que é um mindset, mais que um local, é um mindset, é um modelo mental. Eu falei, como é que você vê isso? Como é que faz essa transformação digital dentro das empresas? Né? Ele trouxe uma resposta simples, ao mesmo tempo profunda. Porque eu acho que assim, para mudar o modelo mental de franqueados, franqueadores, a gente primeiro precisa colocar todo mundo, a resposta dele, no mesmo framework. Colocar todo mundo na mesma moldura, todo mundo tem que estar enxergando a coisa da mesma forma. Porque o que eu estou sentindo hoje, e no conselho de algumas empresas e vários franqueadores que a gente atende, franqueadores estão super mega preocupados e franqueados estão preocupados, mas com outras questões. A gente precisa começar a estar no mesmo framework. A gente precisa estar começando a olhar para isso daqui com as mesmas necessidades colaborativamente para encontrar essas soluções, né? Open mind, né? Estando com a mente aberta, mas de novo, o franchise não virou um dinossauro, ele tem muito case
aí está aí mostrando, né? É um modelo que gera muita prosperidade, mas que precisa se ajustar. E a tecnologia está gerando oportunidades. Sem dúvida. Né? Processos, nós somos procurados por uma rede alemã que criou um aplicativo entre as pessoas que têm carro e as oficinas, para você escolher a oficina onde levar seu carro. E aí eles estão fazendo franquia no mundo inteiro. Eu ia comentar aqui, eu estou com 2 projetos de empresas digitais que estão enxergando o físico. Na mesma forma. Quer dizer, tem oportunidade, é só saber aproveitar. Né? Não é fácil, né? Não estamos aqui numa conversa, mas temos que exercitar aí essa inquietude, né? E que conselho que você daria para uma pessoa, um franqueado novo? Putz, que conselho eu daria? Tem vários, mas... Porque franqueado novo é uma coisa difícil, né? Eu vou te dizer... É onde mais tem problema eu acho que tem com o franqueador. Acho que tem um alinhamento de expectativa que precisa ser feito logo de imediato, né? Conhecer o papel das partes com clareza, assim. Eu brinco que as pessoas que nos conhecem falam, vocês são consultores, vou ter uma pergunta, que franquia eu deveria investir, né? Eu brinco, eu respondo, se eu soubesse eu já tinha investido, né? Claro que as marcas que a gente atende eu investiria em todas elas, mas eu talvez não tenha o perfil do franqueado, né? A minha missão é ajudar com conhecimento. Então, acho que ter clareza do modelo para não ter uma expectativa desalinhada, né? De saber que tem trabalho, de que vão entregar as coisas prontas. A gente vê no franchising brasileiro franqueadores gastando 30%, 40% do seu tempo gerenciando atritos. Olha que perda de energia. Deveria estar gerenciando concorrência, produto, mercado, preço. E estão brigando entre si. Não é brigando de fight. Olha que perda de energia. Perda de energia. É claro que o 30% a 40% aqui é um dado intuitivo, nada científico, mas e eu não estou dizendo que não é importante a relação, é muito importante. Né? A gente acredita que relações ajudam a produzir resultados. Mas tem uma perda de foco muito grande, que eu acho que está faltando um pouco de protagonismo e de accountability, de clareza. Esse é teu papel, esse é meu papel. Os americanos têm uma expressão que eu gosto muito, it's my job. Esse job é meu, it's my job. E qual que é o seu job, né? Eu acho que a gente tem que botar isso mais na mesa. E um franqueador novo, quem quer montar um sistema de franquia, o que você aconselharia? Porque é muito importante a gente passar essas mensagens para que a gente cada vez mais tenha franqueadores de sucesso. E a gente sabe que cada vez é mais difícil para esse pessoal entrar no mercado. Acho que tenha negócios bem-sucedidos, que sempre foi uma base do franchise, a gente não pode esquecer isso. Porque eu vejo gente com 3 meses, eu já vou franquear, vai ter... Consolida primeiro, né? Tenha mais do que uma unidade, faça, né? Isso, ganha corpo. E eu estou voltando para o básico, tá, Paulo? A minha resposta, por mais que o mundo está evoluindo, acho que a gente não pode esquecer isso. E aí ganha corpo, e aí pensa no franchising, formata com muita propriedade, né? Faz conta, pilota, testa e tem aí uma capacidade a gente, aliás, fala muito de perfil de franqueado, que a gente conversou aqui, mas eu acho que a gente tem que falar de perfil de franqueador, né? Tem alguns consultores que defendem isso, eu sou um deles, que tem muita gente que não tem perfil para ser franqueador. Eu concordo, né? tem razão. Que tem um sistema participativo, a gente esquece disso, que e tem uma verdade. cultura, que tem um engajamento, que tem uma mission-driven company, que a gente viu lá, então a gente tem que olhar para isso no franqueador. E sim, são alguns insights aí que espero estar contribuindo. Olha, foi fantástico. Eu quero agradecer muito aí a sua vinda. Você trouxe aí insights aí fantásticos aí para o sistema de franchise. E a gente precisa disso, está sempre discutindo, inovando para melhorar o sistema de franquia. Tentando achar os caminhos certos. Achar os caminhos. Só tem que te agradecer, Adir, te desejar muito sucesso. Obrigado, meu irmão. Valeu, obrigado, meu professor. Gente, até o próximo Papo de Negócio e Franquia.